Oi, meu nome é Lauren e esse é meu primeiro vídeo aqui pro canal. E eu quis trazer uma coisa um pouco diferente do convencional sobre fim de ano, que geralmente é sobre metas, sobre organização. Na verdade, nesse vídeo eu quero falar sobre só dois conceitos, que se a gente conseguir entender mesmo e aplicar na nossa vida, a gente vai transformar não só 2026, mas toda a nossa realidade. São dois conceitos até comuns, provavelmente você já ouviu falar, mas de repente você ainda não internalizou mesmo. Para isso, a gente precisa entender algumas coisas antes. E sim, esse vídeo é sobre lei da atração, sobre manifestação, mas não de um jeito banal, porque eu vejo que muita gente entendeu errado. As pessoas acham que lei da atração é uma técnica que você aplica na sua vida e aí você realiza seus sonhos. Parece que é isso. Ou então a pessoa não acredita e acha que é só força do pensamento e enfim. Lei da atração, pra mim, é muito mais, é a lei da vida, é como as coisas funcionam. Mas a lei da atração parte do princípio de que tudo é mental, ou seja, tudo foi pensado antes de existir. Então esse anel aqui, alguém pensou nele antes, teve a ideia, desenhou, e aí só depois a pessoa criou aqui na realidade, entendeu? Mas antes foi pensado, e a pessoa acreditou que ele existia, porque ela conseguiu pensar. E aí, como que a gente tem os nossos pensamentos, que muitas vezes a gente nem tem consciência deles, né? Os nossos pensamentos são gerados pelas nossas crenças, tudo que a gente foi aprendendo desde pequenininho, a gente foi absorvendo as coisas que os nossos pais falavam, as coisas que a gente assistia, tudo, as situações que a gente foi vivendo, a gente foi internalizando crenças na nossa mente, de como o mundo funciona, de tudo. Tudo que você acredita são crenças. E essas crenças vão gerar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, principalmente, e as nossas ações. E essa combinação de fatores é que atrai as situações para a nossa vida, é o que faz a nossa vida. A partir do momento que a gente consegue mudar as nossas crenças e, consequentemente, os nossos sentimentos, a gente começa a atrair coisas diferentes, atrair as coisas que a gente quer. A gente vai sintonizando na frequência das coisas que a gente quer, é através dos sentimentos. Ficou claro? É porque eu acho que é muito mais complexo, mas é meio desafiador de explicar. Então, se ficou alguma dúvida, pergunta aqui que eu vou tentar te explicar melhor. Mas eu precisava falar sobre isso porque esse primeiro conceito que eu quero falar é a autorresponsabilidade. Parte justamente do princípio de que a gente é responsável por tudo que nos acontece. E aí, quando a gente pensa que a gente atrai as situações baseadas nas nossas crenças, né, de acordo com a lei da atração, então faz todo sentido a gente se autorresponsabilizar por tudo que nos acontece. A gente tem responsabilidade. Não é culpa, não é sobre isso. É sobre você ter consciência. Não, eu gerei essa situação de algum jeito, por que será? Aí você começa a analisar tudo na sua vida, entendeu? Tudo que você pensa, as coisas que você acredita. Só assim a gente consegue ir mudando, entendeu? O nosso pensamento e, consequentemente, as coisas que a gente atrai externamente também. Você precisa estar constantemente se lembrando de que você é responsável, você atraiu as situações. Às vezes é muito difícil, tem coisa que até hoje eu não entendo. Eu fico, mas como, né, que a pessoa criou isso? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a maioria das coisas na minha vida, eu vejo relação de que como que eu criei, das coisas que eu penso, sabe? Tem coisas que realmente a gente não vai entender. Mas eu vejo que a maioria a gente consegue ver sentido. Isso até é bonito, porque a vida começa a ter mais sentido, entendeu? Você vê que não é nada aleatório, você começa até a ver a mágica da vida. E um ponto muito importante dessa visão de autorresponsabilidade é que você vai parar de culpar os outros. Aí você para de se sentir uma vítima, entendeu? Você começa a ver os outros como espelhos. Ah, porque fulano me fez sentir muita raiva. Aí você começa a pensar em transformar essa raiva, entendeu? Tá, tô sentindo raiva. Mas não é que o outro te fez sentir raiva, não, você sentiu raiva. Você gerou essa situação de algum jeito, você atraiu, entendeu? De repente, para expressar essa raiva e você poder limpar ela. Então tem que ser um processo constante de análise, de você ficar observando o que está acontecendo na sua vida, como você está reagindo e se responsabilizar. Para de culpar os outros. É sério, porque eu percebi que eu tava tendo uma visão de vítima, sabe? Culpando os outros sem perceber. Já tem anos que eu estudo isso, que eu já ouvi falar sobre isso, achei que eu tinha entendido. E aí eu venho fazendo um processo de não culpar os outros, de buscar em mim. Mas tinha coisas simples que estavam acontecendo na minha vida que eu tava culpando as pessoas. E aí a gente não consegue transformar, entendeu? Quando você culpa, você põe o poder pro outro mudar. E o outro não vai mudar. Você que precisa mudar e transformar a sua vida. Aí, quando você perceber que você tá tendo uma visão de vítima, você começa a transformar essa visão também. Não, peraí, eu não sou vítima. Aí você começa a pensar em como você quer se ver. Então a gente entra no outro conceito que eu queria muito falar com vocês, que é o conceito da autoimagem. É a imagem que você tem de você mesmo. Como que você tá se vendo, entendeu? Você já se vê como a pessoa que você gostaria de ser? É engraçado porque eu conseguia ter até uma visão como se fosse de fora, sabe? Na minha cabeça, é claro, né? Mas quando eu parava pra me analisar, olhando assim pra mim,
eu ficava, nossa, coitada. Aí, aí eu percebi que não é a visão que eu quero, essa não é quem eu sou não sou vítima, eu não quero ser assim, entendeu? E eram por coisas simples. Vou exemplificar melhor a situação que estava acontecendo na minha vida. É uma coisa simples, mas que foi bem legal pra eu ter essa reflexão. E era uma discussão que eu tinha com o meu namorado sobre a atenção. Eu falava pra ele, olha, você tá muito desconexo, a gente tá conversando aqui, você não tá presente. Meu Deus! E aí eu brigava com ele e exigia que ele estivesse presente. E já várias vezes. Aí a gente teve uma discussão que a gente brigou mais sério e eu fiquei muito nervosa, com raiva. Aí eu falei, gente, eu estudo tanto sobre isso, por que que eu tô com raiva assim, nervosa? Não sou eu que crio as coisas? Aí só que ao mesmo tempo eu tinha uma visão de que não, ele que tá fazendo, é culpa dele. Gente, mas é só ele mudar. E é engraçado que a gente às vezes não percebe as coisas. Mas aí eu precisei disso pra perceber. Eu parei pra pensar e falei, não é possível. Eu que atraio, o que que eu tô fazendo de errado? E comecei a perceber que eu também não estava presente muitas vezes. Até na nossa conversa, eu com ele, eu não estava presente também, estava viajando. E queria exigir isso dele. E aí, em muitos momentos, não estava presente pra mim também, entendeu? Não sei, mas eu percebi que era uma coisa minha, que eu precisava mudar em mim. Depois que eu comecei a ficar mais presente pra mim, fazer as coisas que eu queria, a gente nunca mais teve esse problema, entendeu? A gente começou a se conectar mais, eu sinto que ele tá mais presente, eu também tô mais. Mas enfim, era só um exemplo. A partir desse processo que eu percebi que era sobre mim, sobre eu me responsabilizar, me propus a ser responsável por tudo. Falar, não, eu não vou mais ficar com raiva, eu não vou mais reagir, vai ser sobre mim. O que que eu tô acontecendo? Aí eu comecei a me analisar bastante, assim. E aí foram aparecendo coisas também pra me mostrar sobre essa outra chave da autoimagem, sabe? Que as duas, na verdade, estão relacionadas. Quando você se responsabiliza, você consegue perceber qual é a visão que você tem de você mesmo, entendeu? E aí você vai sempre buscando ter a visão correta. Qual é a sua melhor versão? Como que ela é? Comece a pensar sobre isso. Ah, minha melhor versão, ela não reage, ela é comprometida com os objetivos dela. Você vai vendo tudo que você acha que a sua melhor versão é. Tudo que você acha que a sua melhor versão é, você começa a trazer pra você também, entendeu? Começa a analisar se tá batendo com quem você tá sendo, com o jeito que você tá reagindo, o jeito que você tá pensando. É aí que entra também, né, o fingir até ser, que as pessoas tanto falam. Mas eu vejo que não é simplesmente fingir. É como se já existisse essa sua versão, entendeu? Se você pensou nela, ela já existe de algum jeito. Então você só vai começar a expressar mais ela. Eu tinha uma coisa de achar que a minha melhor versão era uma coisa do futuro, que ela só ia existir no futuro, né? Ia ter que acontecer coisas externas pra depois eu ser aquela mulher que eu gostaria, entendeu? Mas aí eu tive essa virada de chave que não, a gente precisa ser agora. Começa a buscar expressar essa sua melhor versão agora. E é o que eu tenho feito. Inclusive, eu tô gravando esse vídeo por causa disso. Já tinha 10 anos que eu queria ter um canal no YouTube, mas eu nunca tive coragem. E aí, mudando coisas em mim, eu consegui vir aqui. E não é o ideal, eu gostaria de ter um cenário melhor. Deu muita coisa errada pra eu estar gravando esse vídeo. Já tentei gravar várias vezes, mas eu falei, não, vamos parar. Minha melhor versão, ela grava vídeo sim, ela tem um canal no YouTube. Então, eu vou gravar mesmo assim, mesmo sem ter o microfone, inclusive. Já peço desculpas aí pelo áudio, vai melhorar, mas eu decidi que isso não ia ser um impedimento pra mim, entendeu? E a gente começa com coisas simples, por exemplo, eu achava que era besteira se maquiar todo dia, eu ficava, não, mas a minha melhor versão, ela se maquia, entendeu? Ela gosta de andar bonita, ela gosta de andar com acessórios todos os dias, ela gosta de usar coisas boas. Eu tinha uma coisa de escassez também, de querer guardar coisas boas pra usar em ocasião especial. Agora eu tô usando mais no meu dia a dia as coisas que eu gosto, entendeu? E aí, claro, é um processo mesmo, você vai aos poucos mudando, vai expressando mais da sua melhor versão, mas começa agora, porque a gente acha que vai ser no futuro, eu não sei, eu tinha essa visão. Mas a gente nem sabe se vai existir um futuro, entendeu? Então, seja a sua melhor versão agora. E uma frase que eu amo é: faça o melhor que você consegue com o que você tem agora. Sempre que eu começo a aplicar isso, parece que as coisas fluem pra mim, sabe? Em outro momento eu até quero contar sobre algumas situações que eu consegui aplicar essa frase e foi virando várias chaves pra mim, sabe? A minha vida foi mudando mesmo. E foi só quando eu falei: não, para de reclamar, para de culpar os outros, faz o melhor que você consegue no cenário que tá aqui. Aí as coisas começaram a acontecer. Eu vejo que tem a ver com soltar, sabe? Porque a gente quer ter o controle de tudo, quer que seja do nosso jeito, e aí a gente culpa os outros, a gente reclama das circunstâncias, mas
não é assim, a gente precisa fazer o melhor com o que você tem. Para de reclamar. Agradece, começa a agradecer mais. Eu tenho um caderno da gratidão que me ajuda muito a ter uma conexão com a vida, assim, sabe? Me sentir feliz mesmo. Tenha também, é muito bom. Então, para resumir os dois conceitos, seja responsável por tudo que te acontece. Analisa na sua vida o que você pensa, como que você reage às situações. E aí, nesse processo, você vai lembrar de coisas da sua infância, você vai lembrar de coisas que te chateiam, e é por isso que você tá reagindo. Mas a gente não pode ficar culpando os outros, ficar com raiva dos outros. Tudo isso tinha em você de algum jeito e você tá expressando agora essa raiva. Mas aí você não precisa expressar externamente, você sentiu a raiva e aí você vai limpar a raiva. A ferramenta que eu uso é o Ho'oponopono, pra limpar essas raivas, pra limpar as crenças limitantes também. E se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, comenta aqui. Na verdade, eu quero muito fazer esse vídeo, mas comenta aqui se você quiser também. Porque o Ho'oponopono também foi um divisor de águas pra mim. E aí é muito mágico quando a gente para de culpar os outros, para de, sabe, de se culpar também. Não se culpe. É um processo, como eu tô falando. Você vai se acolher toda vez que você se pegar reagindo ou culpando o outro. Você se acolhe, fala, não, tudo bem, eu entendo que que foi errado, mas eu vou mudar a partir de agora. Você veio sendo uma pessoa a sua vida inteira, então não é do dia pra noite que você vai virar outra pessoa. É um processo. E aí eu tô aprendendo a me acolher e seguir em frente, falar, não, vamos de novo. Aí eu vejo mudança, sabe, cada vez mais. E sobre a autoimagem, a gente tem que estar sempre vigiando, pensando como a minha melhor versão reagiria, como a minha melhor versão vive na vida dela, como que é a rotina dela. Ah, minha melhor versão pratica exercício todo dia. E é muito legal porque você começa a se empolgar com isso, querer ser essa pessoa mesmo, sabe? Você começa até a se amar mais. Aí entra outro ponto importante que é o amor próprio. Eu achava assim, claro que eu me amo. Ou então ficava, ai gente, tá bom, amor próprio. É uma coisa tão clichê, mas é diferente quando você começa a sentir de verdade. E pra mim foi só quando eu comecei a pensar muito sobre a minha autoimagem e querer expressar intencionalmente mesmo a minha melhor versão. Então, foca nessas duas coisas, porque esses dois conceitos, pra mim, desde que eu venho entendendo, venho internalizando, na verdade, porque às vezes a gente sabe o que significa, a gente acha que entendeu, mas é diferente quando você sente que mudou dentro, sabe? Quer dizer que você internalizou mesmo. Mas aí, como eu já disse, é um processo constante, que você vai se relembrando, vai buscando pensar assim, vai buscando melhorar todos os dias e se acolhendo. Você cai, levanta de novo, vai e vai melhorando a cada dia. É isso, eu espero ter te ajudado de algum jeito e eu acredito de verdade que se a gente focar nessas duas coisas, a gente consegue transformar tudo. Fica aí o convite pra me acompanhar, me transformando na minha melhor versão, expressando a minha melhor versão, né? Eu quero estar postando aqui no meu canal, eu quero estar trazendo coisas pra vocês que eu aplico, técnicas, dicas. Eu não sei se deu pra entender tudo que eu queria, porque eu acho que tem muitos conceitos dentro dessas coisas que eu quis trazer pra vocês, que daria pra gente aprofundar, mas não tem como fazer tudo isso em um vídeo. Eu até queria dividir e falar em vídeos diferentes sobre os conceitos, mas eu acho que pro nosso ano de 2026, pra gente criar qualquer coisa, a gente precisa desses dois conceitos. Então eu agradeço se você ficou até agora. Um beijo e até mais!